No contexto europeu, importa-se dizer que Portugal foi pioneiro na legislação sobre faturação eletrónica. Desde 2021, as grandes empresas estão todas obrigadas a utilizar a faturação eletrónica nas suas transações com o setor público. No entanto, a implementação desta obrigatoriedade para as PME tem sido adiada sucessivamente e já se registaram 8 adiamentos em apenas 3 anos. De seguida, vamos abordar o enquadramento legal em Portugal com o Tiago Abad, Legal Director da PwC Portugal, e também com a Catarina Cavaleiro, Indirect Taxes Manager da PwC Portugal, a quem dou agora as boas-vindas. Bom dia a todos. Antes de dia. mais, obrigada pela vossa presença. Bom dia a todos. Nós não preparámos nada, portanto vamos tentar ser o mais Exato. profissionais relativamente a isto possíveis. Agradecer antes de mais à Solves o convite que vem, na pessoa do Nuno, que é temos sempre esta colaboração entre a PwC e a Solves, portanto temos muito gosto em aqui estar, num clima e com uma vista absolutamente extraordinária, portanto acabamos sempre por beneficiar desta colaboração. E a nossa ideia é termos, eu sou advogado, colaboro e trabalho na PwC, sou diretor da área legal. Eu tenho comigo a Catarina, que trabalha na área dos impostos indiretos. E, portanto... É verdade. E coube-nos a nós dar aqui o pontapé de saída nesta sessão sobre esta temática e começamos desde logo com o enquadramento legal da faturação eletrónica em Portugal. E começamos então com um dos diplomas que tem sido mais falado nos últimos tempos, com a proposta do Orçamento do Estado para 2025. E a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano, o que nos traz, eu pedia só para avançarem, exato, obrigada. A proposta o que nos traz é, aqui podem avançar mais um, desculpem. A proposta o que nos traz é aqui, mais uma vez, uma prorrogação de uma medida que tem sido transitória, que foi iniciada durante a pandemia como medida transitória, que é então a faturação eletrónica ou a faturação em PDF como sendo considerada faturação eletrónica para os efeitos previstos na legislação fiscal. Obrigada. E este diploma traz-nos então aqui mais algumas alterações. Força, Tiago. E é no fundo isto que a minha colega estava a dizer. Olhando, se quisermos, para trás, a proposta de diploma, aquilo que todos nós já olhámos para ela, diz só isto. E vamos depois entrar um bocadinho a fundo com a Catarina no final da apresentação. Mas o que diz é muito simples. É obrigatório, é importante, vamos olhar para a diretiva, temos que entrar e tem que começar a ser executada esta ideia de que vamos ter toda a faturação de forma eletrónica e que sem ser em PDF. E é um bocadinho esta a lógica que resulta dos diplomas. No entanto, a proposta do Orçamento de Estado, já agora, se for aprovado, e dou esta nota só porque, se não for aprovada, a norma que lá está não entra em vigor e, portanto, não há prorrogação. Mas a Catarina já vos falará um bocadinho sobre isto. Mas a parte que nos interessa falar só um bocadinho aqui de manhã, o mais rápido possível, é esta, que é olhando para o Orçamento de Estado novamente, sabemos, e todas nós já ouvimos falar no Orçamento de Estado do IRS jovem, no IRC, todas aquelas medidas que fomos particularmente ouvindo durante estas últimas 3, 4 semanas. Esquecemos é que o Orçamento de Estado vai muito para além destas medidas fiscais. Mas muito para além. Vai tão além que há medidas que constam do Orçamento de Estado de 2024 que não estão na proposta de 2025. E qual é a medida que não está na proposta de 24, que está na proposta de 24 não está na proposta de 25? É esta norma, uma norma que está relacionada com esta, que diz especificamente, no artigo 305 do Orçamento de Estado de 2024, que diz que há uma norma do artigo que diz que o prazo referido no número anterior é uma norma referente à contratação pública. E é referente à entrada e à obrigação das entidades públicas estarem obrigadas ou não, estarem abrangidas pela obrigação de faturação ou de requerer às empresas privadas que transmitam os seus elementos de faturação de uma forma que não seja apenas e só como existe hoje em dia. E o que diz é que
o prazo referido no número anterior é alargado até 31 de dezembro de 24. Portanto, hoje, o prazo referido, referente às pequenas e micro e médias empresas, aquilo que há pouco o vice-presidente da AEP nos falava. E, portanto, a norma que resultava, que dizia que para as micro, pequenas e médias empresas não é aplicado, está no Orçamento de Estado para 2024. Agora, é de manhã, bebemos agora o café, eu faço-vos o desafio de ir encontrar esta norma no Orçamento 25. Não está. E não estando, apesar do Orçamento dizer isto que há pouco a Catarina falava, que é a 31 de dezembro de 25, para efeitos fiscais não se aplicará, e já vamos ver quais são os efeitos fiscais, às empresas públicas, a qual se era aplicada esta norma, aplica-se. E, portanto, muitas vezes temos estas discussões sobre, mais uma vez, IRS e IRC, mas esquecemos que há outras regras no orçamento. E destas regras, como há outros casos que estão em falta. E, portanto, esta regra determina o quê? Que a todos aqueles que vão agora falar e ouvir falar de que não é aplicável às pequenas e micros e médias empresas, as pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, terão que ter consciência que, caso não seja aditada uma proposta na especialidade, que já se vai falar, que em princípio vai ser colocada, mas caso não seja colocada, as empresas públicas e as entidades públicas vão ter que requerer às micro, pequenas e médias empresas que remetam isto nos termos da faturação eletrónica. E, portanto, não temos um problema do ponto de vista fiscal, passamos a ter uma obrigação do ponto de vista da contratação pública. E esta está lá. Não há como fugir. A não ser que haja uma alteração na especialidade. Então, muito rapidamente, o que é que acontece se não cumprirem? Basicamente, temos entidades públicas e entidades privadas. A mim deram-me 5 minutos para falar, que já perceberam que é uma dificuldade enorme, portanto estou a acelerar. Portanto, temos todas estas entidades públicas que vão passar, caso não haja uma alteração, mas já agora, caso o orçamento também não seja aprovado, ou caso haja alguma falha ou alguma alteração de última da hora que não seja aprovada, passa a haver obrigação. Portanto, todo este conjunto de entidades passam a estar obrigadas. Ok? E, de repente, passamos a ter, basicamente, grande parte do PIB nacional a requerer, por obrigações de faturação que resultam do código, mas que não se traduzem em efeitos fiscais, passam a ter estas obrigações. Mais uma vez, os operadores económicos que trabalham com o contraente público, vai-lhes ser exigida esta obrigação. E mais que isso, mais do que esta... Está claramente bebi café, portanto estou com algum problema, não vai cair por aqui abaixo. Mas mais que isto, para além desta obrigação de emissão de faturação, temos um outro conjunto de obrigações. É que o Código dos Contratos Públicos exige um conjunto de obrigações às entidades públicas, que são estas obrigações que devem constar nas faturas que as entidades privadas emitem para as entidades públicas, que deverão constar. Já agora, o legislador português foi muito além da diretiva europeia. A diretiva diz que devem constar um conjunto de elementos. Nós, em Portugal, decidimos colocar mais elementos em cima e, portanto, teremos um conjunto alargado de elementos que estaremos a colocar nas faturas. Porque se não colocarmos, o que é que acontece? E, para terminar, acontece um conjunto de responsabilidades que eu vos queria mostrar muito rapidamente, que é o facto de a fatura poder ser desconforme, há uma desconforme legal, se houver pagamento, podemos ter um problema com esta entidade cá em baixo chamada Tribunal de Contas, ou problemas do ponto de vista do controle financeiro. Mas também podemos ter uma outra questão de que quem não cumpra com estas obrigações, a partir do momento em que ela seja obrigada, por parte das entidades públicas, podem também ter responsabilidade financeira. E a responsabilidade financeira é vista em 2 parâmetros. Parâmetro A, uma responsabilidade reintegratória, há um pagamento indevido com a obrigação de reposição. Responsabilidade B, sancionatória, em que eu posso ter uma contraordenação. O que é que acontece? Só andando um bocadinho para trás para vos mostrar. Há também um conjunto de elementos que poderão ter que ser colocados nas cláusulas dos cadernos de encargos com as entidades privadas. Que há um conjunto de obrigações associadas a isto que também têm que ser feitos. Que dava para mais dos 10 minutos aos 5 minutos que eu tenho. Portanto, qual é a mensagem que vos quero passar antes de passar aqui à Catarina? É esta. Caso o orçamento não passe, as 2 obrigações existem. Fiscal, contratação pública. Caso não haja uma nova prorrogação, portanto, de acordo com a informação disponível à data de hoje, e que ainda não foi publicada qualquer outra alteração, vai existir uma obrigação para as entidades públicas que as micro, pequenas e médias empresas passam a estar obrigadas a cumprir com um conjunto de elementos.
Caso haja prorrogação e ela seja aprovada, a partir, provavelmente, da publicação do Orçamento de Estado, então passamos a ter novo prazo. Mas vejam que há vários anos que isto anda para trás e para a frente e pode acontecer que isto entre. Portanto, e entrando, a partir de 1 de janeiro de 25, mesmo que a parte fiscal que já esteja assegurada ou que possa ser assegurada, na parte das entidades públicas não está. E era esta só a mensagem, passando sobre a parte fiscal. Eu normalmente falo 1 hora disto, portanto, peço desculpa se isto foi rápido, mas... Obrigada, Tiago. Pronto, eu confesso que não tomei café, mas não tenho assim tanta energia a esta hora. Vamos tentar. Mas, exato. Vamos falar aqui de uma outra norma que tem relevância, não querendo ainda assim ser demasiado aborrecida, mas temos aqui a diretiva que nos traz o conceito de fatura eletrónica, que não queríamos deixar de referir, como sendo um documento que foi emitido, transmitido e recebido neste formato e que permite também o seu processamento de forma automática do lado do receptor. Em Portugal e na nossa legislação, o que é relevante é este Decreto-Lei 28 de 2019, de 15 de fevereiro, que muitos de nós já analisaram, leram, traz mais novidades do que propriamente a faturação eletrónica, os requisitos de faturação, como sendo também de arquivo, que tem gerado uma ou outra dúvida, e para a faturação eletrónica, o que entendemos ser aqui relevante é que tem os requisitos deste tipo de faturação. E entre os requisitos temos que tem que estar garantida a autenticidade da origem, portanto, quem é que emitiu este documento, e a integridade do seu conteúdo ao longo de todo o processo. E o legislador aqui foi um bocadinho mais além ao dizer-nos quais são as 3 formas em como estes requisitos estão cumpridos, nomeadamente através da aposição de uma assinatura eletrónica qualificada, de um selo eletrónico ou então de um acordo tipo EDI. Estes são 3 exemplos que, sendo adotados pelas empresas na sua faturação eletrónica, o legislador nos diz: eu confio e estão garantidos estes requisitos. Naturalmente que as empresas podem recorrer a outros meios desde que cumpram estes requisitos, portanto, desde que eu tenha garantida esta autenticidade da origem e integridade dos documentos. O diploma fala-nos também dos requisitos específicos dos softwares informáticos neste tipo de faturação, como sendo o não repúdio da mensagem, a emissão de documentos de forma cronológica. E, como eu tinha referido, ainda que não seja bem esta temática, tem aqui alguns requisitos de arquivo. E, de facto, vem-nos trazer a possibilidade de um arquivo eletrónico. Naturalmente que todos os documentos emitidos por via eletrónica têm que ser objeto de arquivo também nesse formato, mas existe a possibilidade de eu, com arquivo físico, e reparamos que muitas empresas têm adotado por esta transformação, passar de um arquivo físico para arquivo eletrónico, mediante alguns requisitos, que eu tenho que ter, por exemplo, um plano de arquivo. E representa aqui alguma otimização de custos de arquivo. E depois, como não seria deixar de referir a questão das faturas em PDF, que volta a ser. Queria deixar a nota que, até por esta disposição transitória, digamos assim, de faturas em PDF como faturas eletrónicas, de facto, uma fatura eletrónica não é uma fatura em PDF. E desde logo que não estão cumpridos aqueles requisitos acima. E num mundo em que nós cada vez vamos tendo mais situações de fraude, de manipulação de documentos, esta faturação eletrónica, as faturas em PDF, o que temos visto são um ou outro caso em que, tendo as faturas informação tão relevante como sendo um IBAN, basta alguma alteração ao longo de todo este processo, alguma falsificação do documento e que tem um impacto muito grande para as empresas. E é exatamente por isto que vamos à regulamentação e temos todos estes requisitos. Também no caso da faturação eletrónica, no Código do IVA nós temos uma disposição que nos diz que em caso de emissão de um documento retificativo com liquidação de imposto, nomeadamente uma nota de crédito, eu apenas posso regularizar o IVA a meu favor se tiver prova tomada de conhecimento do adquirente e apenas quando eu tiver essa prova, não é? Portanto, posso ter aqui algum delay temporal que muitas vezes requer aqui algum esforço de comunicação. Também depois é uma relação com o cliente que temos que ter algum cuidado. E ao implementar um processo de faturação eletrónica que me permita, em algum momento, ter essa confirmação, portanto, ter essa tomada de conhecimento quase que de forma automática, de facto eu posso ter aqui um impacto muito grande, quer financeiro, porque se calhar consigo regularizar o imposto a meu favor em momento prévio do que anteriormente, mas também de custos de pessoal que está afeto a este tipo de controlos. Desculpa que eu voltei para trás, mas prometo não há que... nenhum. Exato, Agora já sim, está, agora sim, obrigada. E depois, em relação aqui a uma proposta diretiva, também vos queria falar, que é, nós sabemos que a faturação eletrónica não é obrigatória no âmbito de relações com o privado, mas, tal como falávamos no início, pode não ser uma imposição legal, mas pode vir a ser uma imposição comercial muito mais rapidamente do que legal. Isto porque eu tenho uma proposta diretiva em discussão, que nós chamamos VIDA,
que não é mais do IVA na era digital, traduzindo para português, e que tem estado em discussão. Realmente havia um país, a Estónia, que estava aqui a criar alguns entraves ao avanço desta proposta, e isso já foi colmatado e, portanto, já está em discussão, e que nos traz várias novidades, mas se calhar para esta temática eu referia 3. Que é a alteração do conceito de fatura eletrónica para aquela diretiva, por isso é que eu referi no início, porque de facto o conceito para efeitos de IVA de fatura eletrónica não coincide com aquela diretiva que é aplicada para a contratação pública, e depois a alteração da regra geral de fatura. Isto porque as empresas podem emitir faturas eletrónicas, mas estão sempre condicionadas à aceitação do cliente. Ou, caso o cliente peça uma fatura em papel, eu tenho que a emitir. E pretende-se aqui o inverso. Ou seja, a regra geral vai ser a fatura eletrónica e eu, para imprimir fatura em papel, quase que tenho que pedir autorização e tenho que solicitar, e é mediante acordo prévio. Portanto, pretende-se aqui mesmo uma mudança do que vai ser a regra geral do tipo de fatura. E depois, nas transações intracomunitárias. Como ouvimos aqui no início, o nosso tecido empresarial é maioritariamente, se não quase completamente, por pequenas e médias empresas, e estamos muito dependentes destas transações intracomunitárias. E, de facto, prevê-se aqui uma obrigatoriedade de emissão de fatura em formato eletrónico em todas as minhas operações intracomunitárias. Isto a par de uma comunicação quase em tempo real das informações destas transações, com uma alteração também nos mapas recapitulativos que temos que preencher e, portanto, vem aí alterações muito relevantes, com impacto muito grande e que, eventualmente, neste tipo de operações eu vou ter uma pressão comercial dos clientes com quem eu trabalho que estão estabelecidos nestes países. Tudo isto com o objetivo de melhoria de requisitos de comunicação de informação, promover aqui também, em termos intracomunitários, temos um grande valor de IVA na fraude tipo carrossel e que se pretende, com este tipo de medidas, haver muito mais comunicação, muito mais cruzamento de informação e reduzir essa fuga ao IVA e também uma redução de encargos. E pronto, eu acho que da minha parte era isto que eu vos queria trazer. Acho que fica certo que a faturação eletrónica vai ser implementada, quer seja obrigatória ou uma imposição legal para alguns casos ou para todos, mas mais do que isso, provavelmente vai ser uma imposição comercial das empresas com quem trabalhamos. E de facto acho que é um passo no caminho que tem sido dado de modernização, de desmaterialização de documentos, em que é mais um passo que vai ser dado a par de um SAF de contabilidade que nos vai permitir preencher declarações de forma mais automática. Portanto, é um passo que vai chegar em breve. Eu estou a dizer que sim, mas só para terem ideia, quem percebe da parte da fiscalidade é a Catarina. Portanto, a minha parte é a mesma parte de vos dar esta nota, que é a parte jurídica, que é isto. Obrigatoriamente, do ponto de vista técnico e jurídico, quer dizer uma coisa, a 1 de janeiro de 25, nesta data, vai ser obrigatório para todos, até do ponto de vista fiscal. Agora, se o orçamento for aprovado, da forma como está, e é essa a mensagem final que vos quero dizer, se o orçamento ficar como está, é obrigatório para as entidades públicas. E eu quero dizer que todas as entidades privadas que trabalham com entidades públicas vão ter que cumprir também com estes requisitos. Okay? Fique claro. Há um outro tema que só a última mensagem vos queria dar, e vou terminar, e o Nuno vai ficar, porque eu tinha dito que vou pela primeira vez cumprir com a palavra, que é no tempo que nos foi dado, que é esta, que é, não nos podemos esquecer que nós, mesmo que estejamos sempre aqui a alterar a entrada em vigor, nós estamos integrados na União Europeia. Isto resulta de uma diretiva. Portanto, por mais que estejamos a prorrogar o prazo de entrada e por mais que estejamos a alterar, nós temos que ter a percepção que outros vão entrar com estas regras em vigor. E, portanto, que as micros e pequenas e médias empresas nacionais não trabalham só dentro de Portugal. Portanto, trabalhando dentro da União Europeia, é evidente que elas vão caminhar nesse mesmo sentido, porque vão trabalhar com outras entidades que estão obrigadas a cumprir com estas regras. Portanto, é bom ter-se esta perspectiva. Estamos a alterar regras há 3, 4 anos de entrada em vigor, estamos a alterar de forma recorrente e estamos a fazer uma coisa que ainda para mais é alterar a supetão, que é o orçamento vem, alteramos a parte fiscal, esquecem-se que há uma regra da área de público, ok, vem alguém e diz, esqueci-me de colocar a regra da área de público, vejam lá se alguém mete esta alteração. E no dia em que isto falhe, a 1 de janeiro do ano a seguir, todas as entidades públicas têm que começar a receber as faturas de uma determinada forma e as entidades privadas têm que estar a emitir. Senão, há aquilo que eu vos disse no final, que é a responsabilidade das entidades públicas que aceitem fazer pagamentos sem estarem a coberto das regras que estão obrigadas. Pronto, era só esta a mensagem final. Acabámos com 1 minuto. Nuno, é verdade. Eu cumpri desta vez. Pronto, muito obrigado a todos. Obrigada. E bom dia.